Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. Olha o nosso assunto de hoje, o Espírito Santo e o materialismo. Anda, Senhor, teu Espírito edifica a minha vida no Espírito Santo. Quem acompanha o canal Vida no Espírito Santo sabe da oposição que existe entre carne e Espírito Santo. E o materialismo é uma dessas oposições que resiste à ação do Espírito Santo no coração humano. Olha só o que diz o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 285. O materialismo rejeita qualquer origem transcendente do mundo e vem no mundo o puro jogo de uma matéria que teria existido sempre. Aqui, gente, é importante você perceber o fundamento daquilo que nós acreditamos. Quem tem uma crença materialista não acredita que Deus criou o mundo, não acredita que esse Deus sobrenatural, que tem uma inteligência sobrenatural, veio e fundou esse mundo no qual eu e você vive. Não, para eles o mundo sempre existiu, a terra sempre existiu, ela é o princípio e ela é o fim. É meio doido isso, né? Então, para a gente entender isso, o materialismo ele tem uma crença imanente, ou seja, tudo aquilo que é natural a gente acredita, aquilo que é transcendente, que é o inverso de imanente, que se remete ao Deus que tudo cria, que é um ser sobrenatural, tem uma inteligência maior que a nossa. Isso o materialismo rejeita. É isso o que o Catecismo da Igreja Católica está dizendo. E para aprofundar melhor a nossa reflexão, olha o que o São João Paulo II vem dizer sobre o materialismo. O materialismo, tanto na sua forma teórica como prática, enquanto método de leitura e avaliação de fatos e sistema de pensamento e programa de comportamento, é a expressão mais importante e dimensão exterior de oposição e resistência ao Espírito Santo. São João Paulo II está dizendo que muitas vezes aquele pecado carnal, aqueles vícios, ele tem sim uma oposição à ação do Espírito Santo, mas para São João Paulo II existe algo que ainda é mais resistente e se origina do materialismo, porque o materialismo ele tem a sua teoria, ou seja, a fundamentação de teorias que está em volta do materialismo se opõe à ação do Espírito Santo. Por quê? Porque justamente não acredita no transcendente que nós falamos anteriormente, só acredita naquilo que é imanente, aquilo que nós estamos vendo e estamos tocando. São João Paulo vem dizer isso. Eu lembro de uma vez um padre que tinha um teor um tanto materialista nas suas reflexões. Ele estava falando na festa da Assunção e ele não sabia explicar muito, mas gente, lembrando, a festa da Assunção é a festa onde o corpo de Nossa Senhora foi assunta ao céu em corpo e alma. Nossa Senhora foi levado por sua própria força? Não, ela foi levado por uma intervenção divina, pelas mãos dos anjos. Nossa Senhora foi elevada de corpo e alma. É uma festa que nós comemoramos dentro da Igreja Católica. Você consegue vislumbrar isso na sua imaginação, vendo uma mulher, a mãe de Nosso Senhor, sendo elevada ao céu de corpo e alma? Pois é, a fé no transcendente que nós católicos acreditamos, essa fé que foi dada pelo Espírito Santo quando nós batizamos, quando nós nos encontramos com Jesus, também acredita nessa assunção de Nossa Senhora. Por outro lado, quando mesmo um padre tem o materialismo ali imperando no seu jeito de pensar, nesse comportamento, nesse método de pensamento, ele pode cair no erro de fazer um discurso mais imanente do que transcendente, e assim nós vamos percebendo uma resistência ao Espírito Santo. E olha só, o padre, como não sabia explicar muito sobre essa
sobrenaturalidade em volta da Assunção de Nossa Senhora, logo ele resolveu falar da visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, algo que não estava no Evangelho e não tinha nada a ver, mas tinha a ver com Maria. E aí ele ficou assim dizendo: olha, ela foi visitar Isabel, e o que aconteceu? Quem não se lembra, Santa Isabel saudou Nossa Senhora porque a criança, que é João Batista, estremeceu no ventre. Agora eu e você sabe que Nossa Senhora, ela foi coberta pela sombra do Espírito Santo, que disse que o ente santo que nasceria de Nossa Senhora seria o Deus conosco, Emmanuel, Senhor Jesus. E nós sabemos que o Evangelho de João é aquele que fala que Jesus é quem batiza no Espírito Santo. O próprio João Batista afirmava isso. Logo, Nossa Senhora carregando Jesus no ventre, ao visitar a sua prima Isabel, a sua prima sente toda essa presença do Espírito Santo, e o seu ventre, que também carregava uma criança, que era João Batista, estremece, como eu e você já estremecemos pela ação do Espírito Santo. E tudo isso, gente, faz parte do mundo transcendente, mundo esse que se opõe ao imanente, que fala o materialismo. Pois bem, ao falar dessas coisas, você pensa que o padre falou? Não, ele falou assim: sabe por quê? Aquela criança que é João Batista estremeceu no ventre. Eu recordo, gente, que eu anotei para você dar uma olhada aqui, ó. A criança se estremeceu, foi de inquietação diante das injustiças sociais, de ver o povo que passa fome. Tá vendo como é que esse discurso é um discurso imanente, centrado aqui na matéria? Nós olhamos alguém passando fome, nós olhamos alguém com muita comida, nós olhamos aquilo que é natural e a gente alcança com os nossos sentidos, pauta a reflexão imanentista, pauta o materialismo. Então, é claro, ele vai olhar um fato histórico, algo que aconteceu que foi sobrenatural, e o seu método de pensamento, o seu jeito, as teorias que comportam o seu raciocínio, pensa que aqui não aconteceu algo sobrenatural. Aconteceu foi que uma criança que nem saiu do ventre já percebeu de uma forma que eu não sei explicar, talvez você explique. Ele já estava insatisfeito com as injustiças sociais. Por isso ele estremeceu naquele ventre. E eu te pergunto, será que foi esse o motivo? Eu espero, irmão, que você esteja conseguindo notar as diferenças das abordagens transcendentes que favorecem a ação do Espírito Santo em nossa vida, das imanentes, daquelas que se opõem radicalmente. Mas caso você não esteja ainda convencido, veja o que diz São João Paulo II. O materialismo exclui radicalmente a presença e a ação de Deus, que é espírito, no mundo e sobretudo no homem, pela razão fundamental de que não aceita a existência de Deus, sendo em si mesmo e no seu programa um sistema ateu. Você vai ver isso lá no livro Dominum et Vivificantem, parágrafo 56. Olha só, meu irmão, São João Paulo está dizendo que se alguém radicalmente opõe à ação do Espírito Santo, opõe que a gente se eleve na fé, opõe que a gente tenha uma comunhão com Deus, é a questão do materialismo, é a questão de não perceber que existe um discurso recorrente nesse mundo, aonde Deus é afastado das conversas, aonde Deus é afastado das decisões, aonde Deus é afastado das bibliotecas, das salas de aula, aonde não se pode falar. Por quê? Porque ninguém sabe se ele existe, porque ninguém ouviu falar dele, mas é porque a experiência transcendente se dá por uma ação pela nossa fé, que o próprio Espírito Santo nos dá essa fé. O próprio Espírito Santo abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos. Eu vou deixar um vídeo para você compreender melhor isso, não é verdade? Fazendo uma pausa aqui, irmão, se esse vídeo está te ajudando, se esse vídeo está te esclarecendo em alguma coisa, curta ele, comente aqui também, mas principalmente envie esse vídeo para algum irmão da caminhada que você tem. O materialismo deriva do marxismo, que também fundamenta a teologia da libertação. Isso é o que fundamenta os pensamentos e comportamentos de muitos padres. Por isso, muitas vezes, o povo de Deus se confunde. O povo de Deus fala: nossa, fui na missa, mas eu ouvi um negócio, eu não sei, mas é porque um povo tem sede de Deus. E quando vai à missa, quando ele vai procurar um padre, ele quer ser saciado nessa sede. Então ele quer encontrar alguma coisa que alimente a sua fé.
fé, que alimente essa fé no transcendente, que o faça colocar em contato com o próprio Deus. E aí o padre fica com aquelas reflexões imanentes, o diácono ou aquele que está conduzindo a oração, que está com a palavra, está dizendo alguma coisa e sempre falando de coisas imanentes. E é esse comportamento é pautado na teologia da libertação, é pautado no marxismo e é pautado no materialismo. Não à toa, meu irmão, Papa João Paulo II, enquanto Papa, nos seus 33 anos de papado, lutou constantemente com a expansão do comunismo, expansão do socialismo. Você pode acompanhar isso pesquisando sobre a vida dele, lendo alguma biografia dele. Você vai perceber que eu não estou falando besteira a você. Quero finalizar aqui com uma frase ainda de São João Paulo II. Quem quiser viver no Espírito Santo não pode deixar de rejeitar as tendências e pretensões internas e externas da carne, mas também na sua expressão ideológica e histórica de materialismo antirreligioso. Meu irmão, se tu quer caminhar na igreja, quer ser corpo de Cristo, quer colaborar com Jesus num discipulado onde você evangeliza as pessoas, você tem que perceber o que tem fomentado as suas ideias, o que tem fundamentado os seus pensamentos e perceber, mesmo que seja através daquilo que você lê, ou mesmo as pessoas que você ouve, ou as pessoas que você dá muito crédito, perceba se por detrás desses pensamentos, desses discursos, dessas palavras, dessas homilias, você não está sendo alimentado por um discurso que se opõe ao Espírito Santo. Discurso esse que é o materialismo, o marxismo e a teologia da libertação. Vamos fazer uma oração ao Espírito Santo para que a gente termine esse vídeo na presença do Espírito. Espírito Santo Criador, assisti com bondade a Igreja Católica e por vossa força celestial fortificai-a e confirmai-a contra os ataques dos inimigos. Por vossa caridade e graça renovai o espírito de vossos servos que ungistes, para que em vós glorifiquem o Pai e o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.